Então, continuando, Folkman e Lazarus, eles definiram, não só definiram o coping de uma maneira muito boa e muito útil em termos de pesquisa, como eles fizeram uma proposta de modelos de coping. Coping é uma coisa tão importante em termos de psicologia da saúde e em termos da área da saúde de uma maneira geral, que as pesquisas avançaram para você entender como é exatamente que as pessoas lidam com o estresse. Então, para Folkman e Lazarus, coping, então, dessa forma, dessa maneira, gente, ele é um processo ou uma interação que se dá entre o indivíduo e o ambiente. Acabou aquela coisa de que era só uma cognição, um pensamento do indivíduo, e acabou também, ele está falando agora em interação do indivíduo. E sua função, coping tem uma função, é de administração da situação estressora, ao invés de tentar controlar ou dominar a situação estressora. Então, gente, nós vamos agora administrar a situação estressora, sem a ilusão de que essa situação estressora estaria sob nosso controle. Porque quando você fala em situação estressora, você está falando na saúde em termos de cronicidade, e aqui o foco é na saúde mesmo. Nós vamos falar em manejo, administração. É por isso que hoje você não fala assim, eu vou curar a sua dor crônica. Não, nós vamos fazer esforços, a equipe, você, o ambiente, em muitos sentidos, para que você tenha manejo, que você administre a sua dor e não prometendo um controle total ou um domínio total sobre a dor. Então, isso é um ponto muito importante. E aí fala que esses processos de coping, então você está falando de processos de coping, incluem a noção de avaliação, ou seja, esse como é muito importante, como o fenômeno é percebido, interpretado e cognitivamente representado na mente do indivíduo. Então, se alguém fala assim, olha, você tem um comprometimento pulmonar, como aquilo é percebido pelo indivíduo, como aquilo é interpretado pelo indivíduo, como, nossa, então minha vida acabou, eu não vou poder fazer. Você vai poder fazer. Não, eu não vou mais. Não, você vai poder fazer isso. Então, assim, as informações seguras nessa hora, elas são recursos importantes para você não, para você combater uma ideia de coping que são ideias que são desadaptativas, que não correspondem à realidade. Uma situação estressora que nós já lidamos bastante e que a pessoa precisa dessa interpretação é com relação à bolsa de colostomia. E aí tem várias estratégias para você fazer isso com o indivíduo, mas quando fala vai ter uma bolsa de colostomia, primeiro assim, o que é isso, né? O que é bolsa de colostomia, o que é, para que serve? Então assim, você ter informações seguras e lá no hospital, por exemplo, a gente usava muito de ter contato com pessoas que têm a bolsa e a troca de informações. Isso ajuda a reinterpretação, a ajustar a percepção
e a reorganizar a representação do que aquela bolsa significa na vida de uma pessoa que terá aquilo ali de maneira crônica. Então, o processo de coping constitui-se numa mobilização de esforço, através da qual, desta mobilização, eles vão empreender esforços cognitivos e comportamentais para, olha só, administrar. Ninguém está falando em curar aqui. Ou seja, reduzir, minimizar ou tolerar as demandas internas ou externas que surgem na sua interação com o ambiente. Nota que eles foram mais a fundo e deram uma boa sofisticada nesse conceito. E não é só isso, como diz a propaganda. Eles fizeram um modelo de processamento de estresse e coping. Esse é um modelo de 1984, em que ele fala, você tem um estressor potencial, aí você faz uma avaliação primária, como é que é irrelevante, é prejuízo, é ameaça, então ele tem todo um estudo para tentar compreender o caminho de como uma pessoa processa o estresse, como uma pessoa maneja o estresse. Virginia, mas falando nisso, estresse, por que isso é tão importante assim? Pessoas, lembra lá aquele dado da Organização Mundial da Saúde que a gente conversou. A Organização Mundial da Saúde, ela percebe, você vê isso nos índices que estão disponíveis, que boa parte das causas de morte hoje no mundo, tirando agora a questão da pandemia, tá? Elas estão ligadas a doenças cardiovasculares e pulmonares. E essas doenças, elas têm um componente comportamental muito forte. Então, é mudança de dieta, é mudança de hábitos de vida, é manejo de estresse, é a cessação do hábito de fumo e por aí vai. Então, e fora toda aquela parte do tratamento em que não há adesão da pessoa por uma falha na estratégia de enfrentamento. Ah, esse pessoal fica muito desesperado, aí fica me passando remédio. Não preciso disso não, não preciso de remédio não. Eu não preciso desse negócio de dieta. Minha avó morreu com 1875 anos, sabe? E comia de tudo, gente. Então, você tem interpretações a respeito do que você tem, que se constituem em estratégias de enfrentamento desadaptativas, que a pessoa vai levar a pessoa a um agravamento da cronicidade, vai levar a pessoa a uma agudização daquilo que não precisava ter uma crise aguda, por uma falha na estruturação dessa estratégia de enfrentamento. Então, esses modelos que a gente vê, esses estudos, eles estão focando exatamente nisso. Como é que a gente pode produzir, como é que a gente pode entender a forma como essas pessoas estão compreendendo essa situação, porque isso vai ser, sim, e como elas estão passando por essa situação, porque isso vai ser sim componente. Vocês já devem ter escutado histórias de falar assim, gente, a fulaninha tão frágilzinha, o fulaninho tão frágilzinho, mas quando ele soube que tinha aquela doença, ou sei lá, diabetes, assim, virou uma leoa, enfrentou como nunca. Então, assim, não duvidem do potencial das pessoas de passar por situações estressantes, né? Então, é esse potencial que a gente quer intervir na psicologia. A gente tem também os estudos de Rudolf Denning e Weiss, que fala o coping deve ser entendido como um episódio no qual há uma tentativa de separação de três aspectos fundamentais. Uma resposta de coping, um objetivo subjacente a essa resposta e um resultado. Tal resposta deve ser diferenciada de uma resposta de estresse que não é intencional e sem objetivo. Então, você faz uma estratégia
Os pesquisadores também. Então, você nota que os estudos de Lazarus e Folkman, eles produziram, né? Produziram interesse das pessoas e vamos atrás. E também o esquema de coping do Rudolf Denning Weiss é de 1995 e que ele faz todo um estudo. Mas, Virginia, qual que é o certo? Bicho, é importante que você entenda o ponto de vista desses autores, mas assim, e você perceba como que essas coisas aparecem na sua prática. Mas não é nosso objetivo aqui falar assim, eu voto no Rudolf, não, eu voto... Não há essa incompatibilidade entre os autores. A ideia é continuar observando, continuar percebendo, continuar fazendo modelos de coping para a gente poder produzir coping. Tentar entender como é o coping para que isso possa ser produzido, principalmente no cotidiano dos contextos de saúde, que é o nosso foco. E aí a gente entra na questão dos moderadores também, porque aqui quando eles falam dos modelos, né, eles falam também em moderadores. Eles falam que tem coisas que acontecem antes da situação estressora, ou seja, e tem coisas que acontecem durante a situação estressora. Não exatamente coisas que acontecem, mas são fatores, moderadores, coisas que podem melhorar ou piorar a situação pré-existentes. E aí a gente tem as características da pessoa, as características do estressor e a característica do contexto. Então, a fulana sempre foi uma pessoa apavorada. Então, veio o estressor, veio a pandemia. E ela estava num contexto de trabalho presencial, trabalho não remoto. Talvez por ela ser, aspas, apavorada, ela tomou muito mais cuidado, então ela teve um coping mais adaptativo de alguém que não levou tão a sério as medidas de segurança. Então também a gente tem, a característica dela ajudou neste momento com um estressor que exigia uma atenção muito alta em um contexto em que ela estava exposta a um nível de segurança baixo, né? Os recursos pessoais de cada um, a saúde física, a questão da moral, as crenças ideológicas, experiências prévias de coping. Na minha vida, tudo que eu fiz, botei lá, meu objetivo deu certo. Na minha vida eu nunca levei as coisas muito a sério e deu certo. Então, assim, quais são as suas experiências prévias com lidar com o estresse? Também questões ligadas à inteligência, porque tem aspectos cognitivos envolvidos aí. Os recursos que eles chamam, então, recursos pessoais, recursos socioecológicos, o relacionamento conjugal, características familiares, redes sociais, recursos econômicos e também a vulnerabilidade e resistência aos efeitos adversos do estresse. Não queira que uma pessoa vulnerável tenha a mesma resistência de uma pessoa que tem todo um contexto, né, pré-existente favorável, né? E os que são acionados durante, por exemplo, a avaliação cognitiva e o desenvolvimento da atenção. Então, esses são os moderadores do coping. Aqui fala, né? Então, assim, você tem também o modelo de relações do coping e como é que esses moderadores vão aqui melhorar ou piorar o estresse. No próximo, a gente vai falar de estilos e estratégias de coping.